Se na Guerra Fria, por um lado, estavam os Estados Unidos utilizando as suas redes no crime organizado e do outro, a União Soviética abastecendo o terrorismo internacional, a China, que havia erradicado o crime organizado e as sociedades secretas em seu próprio território, agora percebia que o contato com tais grupos no exterior poderia ser uma importante ferramenta para operações clandestinas. No vídeo de hoje, veremos como as sociedades secretas e as facções criminosas chinesas acabaram sendo importantes no meio da Guerra Fria para os planos chineses. Mas antes disso, não se esqueça de ajudar o canal a crescer se inscrevendo e principalmente compartilhando o conteúdo dele com todo mundo que você conhece, para que assim eu possa continuar trazendo conteúdo de história e geopolítica para vocês. O seu apoio não é apenas importante, mas é fundamental para que eu possa continuar mantendo o canal para vocês. O meu nome é Leon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. É interessante notar os diferentes resultados no uso do crime organizado e das sociedades secretas para atingir objetivos políticos e estratégicos pela China e por Taiwan. Enquanto o Partido Comunista na China dispensou o uso de tais forças após usá-las abertamente contra os invasores japoneses, o KMT em Taiwan, por sua vez, como mostramos em outros vídeos, manteve a relação, usando essas sociedades e organizações criminosas como forças auxiliares durante a Guerra Civil, na Guerra por Procuração na província de Yunnan e no Triângulo Dourado, e ainda como porta para a nunca concretizada Federação Kuomintang, que era o sonho de Chiang Kai-shek de criar uma grande federação de países na região do Sudeste Asiático. Além das diferenças nos sistemas sociopolíticos e na organização estrutural, os níveis de poder e a capacidade geopolítica entre Taiwan e a China continental eram extremamente diferentes, o que já era visível em 1950. Enquanto o governo de Mao conseguiu concentrar o poder interno em um núcleo fixo e pequeno nas relações internacionais, a China tecnicamente estava sob cerco. Com a ruptura sino-soviética em 1960, agravada ainda mais com um conflito na ilha Zhengbao em 1969, a guerra com a Índia em 1962, os confrontos por procuração em Yunnan e Guangxi durante os anos de 1950, a presença militar cada vez maior dos Estados Unidos no Vietnã a partir de 1960 e, posteriormente, até mesmo o conflito sino-vietnamita em 1979, por onde os chineses olhavam, forças hostis cercavam a China. Em toda a sua área geográfica, a China tinha que lidar com rivais capazes de desafiar e bloquear a sua influência geopolítica. Assim, a aproximação de Mao Tse-tung com os Estados Unidos envolveu toda uma reorientação de sua estratégia nacional e exterior, conforme ele percebeu que a China deveria prosseguir com novos métodos. Em seguida, durante o governo de Deng Xiaoping, essa aproximação seria ainda mais aprofundada. Ainda que Deng Xiaoping e depois Jiang Zemin tenham seguido por caminhos bem diferentes de Mao, ambos utilizaram a cooperação com atores obscuros como parte de sua estratégia indireta. Eles herdaram de Mao uma concisa estrutura de poder geopolítico dentro da China, que não precisava de tal tipo de estratégia dentro do seu território. Em resumo, para controlar o território chinês, as forças do Partido Comunista não precisavam cooperar com forças do submundo. Porém, externamente a situação era bem diferente, e a nova administração do Partido Comunista reativou suas relações com esses grupos em dois cenários geopolíticos principais. O primeiro era o cenário oeste e a disputa de poder com os soviéticos sobre a região da Ásia Central e do Sul, região que ficava cada vez mais grave conforme a União Soviética se aproximava da Índia e colocava em risco o Paquistão, aliado fundamental da China e estado tampão para a Índia. O segundo cenário era o Sul, envolvendo Hong Kong e Macau, com uma relutância inglesa em devolver Hong Kong de volta para a China. No cenário oeste, as operações militares soviéticas cada vez estavam mais próximas da borda das fronteiras entre China e Paquistão. De uma perspectiva chinesa, essa poderia ser uma estratégia de contenção de Moscou, considerando o fato de que a União Soviética já tinha uma enorme fronteira com a China na região norte, onde 1 milhão de soldados estavam estacionados. Para Pequim,
a guerra no Afeganistão era vista como uma tentativa de Moscou isolar a China e invadir a província paquistanesa do Baluchistão, como forma de finalmente ter acesso aos mares quentes do Oceano Índico. Uma teoria é a de que, com os movimentos soviéticos no sul da Ásia, incluindo nisso o apoio soviético aos vietnamitas durante a sua intervenção militar no Camboja, a marinha soviética conseguiria controlar o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, e o Estreito de Malaca, no Sudeste Asiático. Como um embate direto entre as duas potências poderia trazer o risco de uma guerra nuclear, Pequim, em cooperação com Washington, buscou a guerra por procuração, apoiando forças irregulares, ao estabelecer uma eficiente rede de contatos entre as agências de espionagem de Estados Unidos e China. A cooperação sino-americana entregou para os Mujahideen afegãos pelo menos 100 milhões de dólares em armas por duas rotas principais: por terra, pela estrada paquistanesa de Karakoram, usando mulas, e por navio, pelo porto de Karachi. Além disso, o Exército da República Popular da China ainda providenciou consultores militares em instalações paquistanesas e áreas de treinamento na região de Xinjiang, onde os rebeldes afegãos foram treinados para manusear armamento chinês e explosivos, além de receberem táticas de combate, técnicas de propaganda e espionagem. Tanto os Estados Unidos como a China tentaram minimizar a sua presença no Afeganistão. O ISI, o serviço secreto paquistanês, assumia a responsabilidade, por sua vez, de entregá-las aos Mujahideen. Como essas armas eram, em sua maioria, de design soviético, uma vez que eram produzidas na China, os Estados Unidos podiam recorrer à negação plausível sobre o seu envolvimento na guerra do Afeganistão, exceto posteriormente, quando foram entregues mísseis Stinger. E os mísseis Stingers eram de uso extremamente complexo, o que exigia um treinamento à parte feito na própria China. Com a retirada das forças soviéticas do Afeganistão em 1989, seguida da dissolução da União Soviética, Deng obteve uma grande vitória externa sem precisar de um confronto direto. Porém, outro importante teste de habilidade para a administração chinesa ainda iria ocorrer em Hong Kong e Macau durante a década turbulenta e liberal dos anos 90, apenas pouco tempo depois do colapso soviético e o descrédito do modelo socialista. Uma eventual crise em Hong Kong entre a Inglaterra e a China já havia sido antecipada desde 1982, quando a liderança chinesa acreditava que os ingleses iriam desistir de devolver a cidade para os chineses, especialmente após a vitória britânica sobre a Argentina nas Ilhas Malvinas, que insuflou a determinação de Margaret Thatcher em lidar com Deng Xiaoping sobre a questão de Hong Kong. Em uma reunião entre os dois líderes, ficou claro que a tensão entre China e Inglaterra era latente. Margaret Thatcher alegava que apenas a continuação da administração britânica poderia garantir estabilidade e a prosperidade de Hong Kong. Enquanto nessa reunião, Deng respondeu que os chineses podiam caminhar e tomar Hong Kong ainda no mesmo dia, se assim o quisessem. Em todos os casos, mesmo que os ingleses garantissem que iriam cumprir com o tratado e devolveriam Hong Kong, o Partido Comunista Chinês e as autoridades britânicas estavam cautelosos. Contudo, o maior potencial de desencadear uma guerra por Hong Kong não surgiu a partir da China, mas justamente da elite do empresariado da própria cidade de Hong Kong. E aqui entra uma história obscura e pouco conhecida de Hong Kong. As tríades chinesas, que para alguns são facções criminosas, tiveram um papel fundamental na transferência da Hong Kong britânica para voltar à China. Diferente de hoje, que é uma cidade segura e próspera e altamente desenvolvida, no início dos anos de 1990, Hong Kong enfrentava uma situação caótica, com altos índices de crimes violentos como assaltos à joalheria e bancos, sequestros, assassinatos e etc. Alguns membros da elite financeira da cidade secretamente foram a Pequim a fim de solicitar a ajuda do governo chinês. Para eles, a situação de segurança pública em Hong Kong era desoladora, e eles pediam para que Pequim fizesse algo a respeito desses altos níveis de violência, argumentando que a colônia estava abandonada pelo governo britânico e que a administração colonial não era capaz de controlar a situação por si só. Eles sugeriram ainda que, em caso de uma ocupação militar da China, eles iriam apoiar o governo chinês,
o que por consequência também seria feito por outras partes da população civil cansadas com a insegurança na cidade. Apesar dessa tentação, o governo chinês recusou tal ocupação, mas prometeu fazer de tudo para resolver essa questão por outros meios. A sua estratégia então foi lidar com os altos membros das tríades de Hong Kong e Macau, garantindo que estes usassem a sua influência para pacificar a região contra criminosos violentos. Em resumo, as tríades iriam controlar o submundo e crimes violentos como assalto a banco, sequestro, tráfico de drogas não seriam mais tolerados pelas próprias organizações criminosas de Hong Kong. Em troca, o governo chinês garantia fazer vista grossa para atividades de crimes de colarinho branco, como especulação financeira, manipulação de mercado, manipulação de jogos, tráfico de arte, pirataria e outros crimes não violentos. Longe de ser atípico, esse episódio tem fortes precedentes na política de Deng Xiaoping. Nos anos de 1980, outros acordos secretos já tinham dado às tríades acesso livre para manter as suas atividades criminais em troca de sua cooperação durante o período de transição, onde as tríades iriam realizar operações clandestinas na região de Hong Kong e Macau para o serviço secreto chinês. A ideia é que assim, em caso de alguma coisa dar errada e a operação fosse descoberta por forças ocidentais, não seria o governo ou as agências de espionagem chinesas envolvidas, mas sim as tríades e, por consequência, o crime organizado. E isso incluía, além de espionagem, sequestros e eventualmente execuções, como por exemplo no caso do foragido da justiça chinesa Peng Jiandong em 1993, que foi sequestrado pelos tríades chineses em Macau e entregue em Shenzhen, na China, para enfrentar acusações de fraude. De fato, Deng Xiaoping chegou até mesmo a afirmar que algumas tríades eram boas e patrióticas, após alguns deles terem sido contratados para serem seus seguranças pessoais durante a sua visita aos Estados Unidos em 1979. Em geral, as tríades e o crime organizado chinês eram ferramentas extremamente efetivas para quem quisesse contratá-los. Afinal, eram bons espiões, bons transportadores e bons assassinos. E fosse a China, Taiwan, Estados Unidos ou Inglaterra, todos os governos da região, de alguma forma, usaram os serviços das tríades em algum momento. Em outras palavras, todos os governos da região, em algum nível, usaram os serviços do crime organizado para as suas atividades de espionagem, como por exemplo Taiwan, cuja sua agência de espionagem cada vez mais estava entrelaçada com o submundo do crime, especialmente após Henry Kissinger iniciar a aproximação do governo dos Estados Unidos com o governo da China, o que fez Taiwan achar que ela ia ser abandonada pelos Estados Unidos e trocada em um eventual acordo entre os dois países. Taiwan, assim, passa a utilizar de forma eficiente as chamadas associações Tongs para espionar comunidades chinesas nos Estados Unidos, Canadá e outros países que tinham interesse estratégico para o governo taiwanês. A ideia era não só roubar tecnologia e espionar agentes da China comunista, mas também caçar eventuais desertores e eventuais opositores políticos e críticos do regime de Taiwan. Vale lembrar que naquele momento, Taiwan, longe de ser a democracia liberal conhecida nos dias de hoje, vivia sob um regime de ditadura. Assim, tanto Taiwan como a China usavam as organizações criminosas como braços de suas agências de espionagem, mas de uma forma diferente. A China não tolerava a existência de tais organizações criminosas em seu próprio território, enquanto Taiwan não só tolerava, como ainda por cima as protegia. E ao final, isso trouxe um enorme preço para o governo taiwanês, que eventualmente perderia o controle dessas organizações e veria o seu serviço de espionagem e as suas forças armadas serem infiltradas por mafiosos, que em breve iriam iniciar uma série de problemas para o governo de Taipei. Mas isso ficará para outro vídeo. Obrigado a todos, espero que tenham gostado e um mais que mega especial obrigado aos membros do clube do canal que têm ajudado para que eu continue trazendo conteúdo para vocês. Abraços e até a próxima.